No Legião das Ideias, Arthur e Petri falam sobre uma experiência que mudou tudo. Após Petri experimentar uma substância que mexeu profundamente com sua mente. Se for uma parada muito louca, é o seguinte. Você falou do cogumelo, né? Vamos lá. Conte viagens de Arthur Petri cogumelado nesse final de semana. Vai lá. Eu fiz amizade com um inseto que eu não sei qual é. E virou meu pet. Eu quase acordei em outra vida numa hora. Só uma coisa, cara. Quantos gramas de cogumelo você Uma come? grama. Não é Uma possível. grama. É que eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Então, Eu também não. Então, mas pra mim... É que eu me preparei bastante também pra fazer isso certinho, né? Eu cuidei da alimentação na semana, eu me exercitei. Você fez do jeito certo. A galera dessa alt-right, né, mundial, ela tem o jeito certo, natureza, de dia, tal, tudo certinho e tal. Aí você comeu 1 graminha e... E aí, pô, é muito doido, porque eu na primeira meia hora você acha que não vai acontecer nada, né? E aí eu peguei eu tava no meio do mato lá, eu aluguei um chalé pra fazer isso também. Não vou usar em São Paulo, que eu vou ver, sei lá, um monte de metrô entrando na minha casa, sei lá. Olha uma poluição. A poluição vai virar um ser, vai conversar comigo e vai me dar um câncer. O cara volta da viagem de cogumelo com câncer aparente na barriga. O que você tá vendo? Eu tô vendo trânsito, violência, poluição, barulho, fumaça, escape de moto. Mano, imagina você, louco de cogumelo, e um cara na tua porta. Mas você entrar escapamento da moto pela janela e entra no seu apartamento. Não, eu fui pro meio do mato fazer isso, porque eu queria fazer direitinho pra passar pelo processo. Você nunca tinha comido? Não, nunca. Eu nem sei como é que eu descobri. Do nada, me deu essa ideia e eu fui atrás, pesquisei, estudei e comprei o negocinho lá no site e me preparei para ir pro meio do mato tomar. Eu tomei 1 grama. A primeira coisa que eu lembro é de fechar os olhos e aparecer aquelas figuras geométricas, né, que todo mundo relata. Mas aí chegou uma hora que a minha pálpebra ficou enorme, eu estava de olhos fechados. E a minha pálpebra ficou muito grande e parecia que algo novo ia abrir os olhos. Como assim algo novo? Então, eu não sei, parecia que ia ser a primeira vez que essa parte ia abrir o olho. E a pálpebra estava muito grande. E quando a pálpebra começou a abrir, imagina essa visão de dentro para fora. Sim. Quando ela começou a abrir, eu fiquei com medo. Porque era algo novo que ia abrir os olhos e ia enxergar o mundo. E aí eu voltei pro meu ego, eu percebi isso. Então essa primeira coisa que eu entendi era como se eu estivesse em cima da minha pálpebra olhando o mundo, assim. E como uma cortina de teatro, a pálpebra ia abrir devagarinho, assim. Nossa, que animal, cara. Cara, assim... Cara, você se expressa muito bem, velho. Porra, eu Sério? sempre acho que eu tô Não, cara, tudo você se errado. expressa muito bem, cara. Isso daria uma poesia, cara. Porra. Ficou bonito isso. Pô, obrigado. E aí depois eu fiquei com medo... Né, nessa parte eu percebi que eu fiquei com medo e aí eu voltei para dentro do chalé para conseguir me concentrar porque eu tava vendo muita coisa. E aí eu deitei na cama para dormir e quando eu deitei para dormir eu senti que eu passei por um processo terapêutico. Que eu comecei a me comunicar com uma parte do meu cérebro que, segundo ela me contou, ela estava soterrada esses anos inteiros. Ela estava querendo se comunicar há muito tempo e mais, ela só se comunicava a partir de imagens. Ela não falava nada. Então, sempre que eu perguntava algo para ela, ela formava uma imagem que, de maneira inacreditável, eu entendia o que ela estava dizendo. Nossa, cara, mas você teve... Deixa eu te falar uma coisa, porque o que acontece, cara? Quando você estuda o cogumelo e qual o efeito que ele está trazendo para o mundo, você entende o seguinte, em determinada gramatura, vamos supor assim, você ainda se torna um ser sociável. Então, você abre portas sociáveis e tal. Uhum. Depois você tem as viagens inside, que chamam, né? Aquelas viagens introspectivas. Cara, com 1 grama você fez essas viagens ultra introspectivas, cara, isso é uma realidade, cara. É porque eu acho que eu pedi, né? Eu pedi pra isso. Você já tinha mentalizado antes, você já tinha estudado e já sabia o que você queria. Isso, e quando eu triturei o cogumelo, enquanto eu triturava, eu conversei com ele. Eu pedi coisas pra... Enquanto eu espalhei ele na banana, falando... Imagina, galera, nossa, você já comeu? Não. Eu tô conversando com o cogumelo aqui. Ele antes. Tô fazendo a pré-consulta. Pessoal, eu acho que ele não comeu ainda, mas acho que ele comeu escondido. E aí eu espalhei numa banana, assim, enquanto eu espalhei na banana, eu falei, por favor, seja melhor que meus terapeutas que eu paguei todos esses anos. Então eu tava pronto pra isso. E aí, de fato, quando eu deitei, eu me comuniquei com essa parte que só mostrava imagens, que foi muito doido. E aí eu lembro que, às vezes, eu perguntava coisas e uma voz em português ou em inglês, porque eu penso muito em inglês também, respondia. Desculpa, por que isso? Você foi alfabetizado? Não, porque eu vejo muita coisa e virou um vício. Não é nem uma coisa, nem é bom porque isso atrapalha a comunicação em português, né? Que às vezes você pensa numa palavra em inglês. Você tem hiperfoco?
Tenho, sempre. Tá. A minha vida eu tô sempre pulando de hiperfoco em hiperfoco sem me aprofundar em nada. Essa é a minha vida. Você é um ultra generalista. Se eu fosse político, cada mês eu ia estar num partido diferente. Não, Ninguém ia entender calma. nada. Hiperfoco é uma coisa, convicção é outra. Então, Você é eu um não cara tenho convicção nenhuma. Eu só tenho hiperfoco. PSOL, eu ia ser muito do PSOL. Depois MBL, eu ia ser do MBL. Depois eu ia ser do PT. Porque é o seguinte, cara, pessoas que se alfabetizam em 2 línguas, elas têm um acesso intuitivo a pensar. Porque a linguagem, ela molda o seu jeito de pensar, inclusive. Né? Inclusive, uma das coisas que falam que é uma peculiaridade da língua portuguesa, que não é uma fake news, tá? É que a gente tem a palavra saudade. E várias línguas não têm uma palavra específica para Essa é saudade. uma fake news? Eu caí nessa fake news. Não é verdade. Eu achei que era verdade. Tem várias línguas que têm saudade. E outra, você pode, por exemplo, I miss you, ele pode ser considerado uma saudade, que é uma combinação de palavras que tem a mesma ideia, enfim. Mas o fato de você pensar em inglês não tendo sido alfabetizado e nem estar inserido num outro país, significa que você tem um hiperfoco suficiente para você formar cognições definitivas, assim, caminhos neurológicos definitivos a partir de uma experiência que não é de infância e cara, isso é incrível, cara. Então, eu acho que é porque quando eu descobri stand-up, eu ouvi a minha adolescência inteira stand-up. Adolescência, aquela fase com 20 anos ali, partindo para ser adulto, né? Eu ouvi só stand-up o dia inteiro, CDs de comédia. Então, e é tudo em inglês, né? Eu acho que eu acostumei o meu cérebro a pensar como esses caras. Então, hoje eu, às vezes, tenho uma voz minha que está pensando em inglês. Não de uma maneira perfeita e correta gramaticalmente, mas tem uma parte que está pensando em inglês e tem a principal que está pensando em português. E na viagem de cogumelo, eu ouvi as 2 vozes. E eu sabia que nenhuma delas era para ser escutada. Que eu só precisava ouvir a que formava imagens. Ou ver a que formava imagens. Cara, você assistiu um filme chamado A Chegada? Talvez. Que chega uma nave, eu não vou dar spoiler aqui, mas chega uma nave. Ela simplesmente pousa, acho que são 3 naves. Ela pousa em frente ao mar, assim. Ela fica um blocão preto, assim. Não, é série? Não. É filme? Então eu não vi. Então assiste, porque tem a ver com isso e você vai gostar. Assiste esse filme. Com línguas e tudo mais? Não com línguas especificamente, mas com linguagem de uma forma geral. Eu tenho certeza que o cara que fez o roteiro desse filme, ele estava absolutamente cogumelado. Dizem que praticamente todas as artes, né, que você vê aí tem alguma influência. Eu não sei se você leu bastante sobre isso, mas o que acontece com o cogumelo? O cogumelo, ele esfria o seu cérebro e ele desliga as partes lógicas. Então, por exemplo, se você está cogumelado, você precisa fazer uma conta, esquece. Tipo, quanto é 3 dividido por 2? Você, mano, o número quebra... Nossa, esquece. Sua cabeça não acessa. Só que é o seguinte, cara, quando você desliga essa cognição, vamos chamar assim, que é a cognição da parte mais lógica, por isso que e a linguagem é uma forma de você transformar em palavras sentimentos. Por isso que terapia é tão importante. Você sentar e falar aquilo. Quando você desliga isso, os seus pensamentos ficam ultra intuitivos. E você forma novas conexões neurais que estavam desativadas. Sim. Desde a sua adolescência, principalmente. Então, é uma experiência... É um aprendizado neurológico. Literalmente. Eu vi um documentário depois sobre e tinha um médico cientista que explicou que não é que o cogumelo ele aumenta atividades cerebrais, ele desliga a maior parte. Sim. E sobra uma. Sim. Que é essa que eu acho que eu me comuniquei. E a partir disso são criadas novas conexões, né? Coisas que não estavam se conectando antes passam a se conectar. Sim. E é por isso que tem gente que relata que ouve a cor, né? Tem gente que relata isso, né? Aquela coisa sinestésica. Porque você sentir coisas que não são sentidas. Porque os caras explicaram que é literalmente pegar um cabo e conectar num outro lugar que não era para estar conectado. E é isso que o cogumelo faz, pelo que eu pesquisei depois, né? E foi muito doido, porque eu tive essa parte que só se comunica por imagens. Eu não sei se tem a ver com autismo, porque dizem que autista pensa muito em imagens também, né? Pode ser que tenha limpado todo... Eu acho que não, porque não? Os relatos todos, assim, da galera que usa... Inclusive tem uma galera que é especialista nisso, e eles ficam fazendo aquelas experiências de usar muita gramatura. Tipo assim, 15 gramas, 20 gramas. E aí acontece uma coisa interessante, cara, que é o seguinte... Pessoas que não têm conexão, então um cara na Indonésia com um outro cara no Canadá, começam a ver as mesmas entidades. E aí as pessoas estão tentando entender de onde isso vem, e provavelmente vem da formação do cérebro lá de trás. Então é um resquício, é um caminho neurológico que, sei lá, o Homo alguma coisa tinha,
que evoluiu para não sei o que lá, que no Homo sapiens ficou, e é um traço genético que todos temos, está desativado, e quando você mete essa gramatura absurda, você acessa. Tem a tese que o macaco tomou e aí que ele desenvolveu linguagem e transformou no ser humano, né? Essa tese é muito boa, eu acho muito maneira. E posso falar, cara, faz todo sentido. Cara. Eu também acho que faz sentido. Não tem como provar, mas é muito maneiro, né? Tem naquela série Fungos Mágicos da Netflix. Não conheço. Eles fazem a animação do macaco andando na floresta, ele abaixa para pegar o cogumelo, toma, e aí eles mostram o que pode ter acontecido no cérebro dele a partir dali. E o cara até explica, né? Imagina isso milhões e milhões e milhões de anos com essa espécie. Talvez seja uma explicação do porquê que a gente é como a gente é hoje, né? Então é muito doido. Desliga essas conexões, padrões. O software padrão para de funcionar. Entra em ação essa outra coisa que está aqui, só que está escondida, né, agora. E aí eu tive esse processo da terapia, que parece que eu curei várias coisas. Eu vi que não existem problemas também, que os medos não existem, que eram só processos... De conexões cerebrais que estavam rodando, não eram de fato problemas. E teve uma hora que eu vi os problemas sendo drenados também. Na tela, assim, quando você fecha os olhos, tinha um rio no lado direito e tudo que eu pensava de ruim, dos problemas que eu achava que eu tinha na vida, eram transformados em imagem, e essa imagem era lavada, era drenada por esse rio que estava no canto. Cara, é muito doido. Eu não sabia que era tanto assim. Não, tão legal. Assim, é muito legal. Eu acho incrível que você com 1 grama, você chegou nisso, cara. Porque quando você vai ver os relatos da galera, tipo assim, tem galera que toma 1 grama, 1,5 grama, chega na porta, não vai. Até você, né, se a pessoa é muito medrosa, ela entende que ela poderia acessar aquilo, ela sai. Ou então, às vezes, a pessoa sofre influência do meio, né? Tipo, tem um amigo que tá mais sociável, o cara tira você desse negócio. Sim, E existe uma parada também que é o seguinte, isso é outra coisa, tá? Muita gente confunde, né, o estudo, né, e o uso do cogumelo, até da ayahuasca, não sei o que lá, com droga sintética, que é outra coisa, não tem nada a ver. Nada a ver. Vou tomar MD, vou tomar ácido. Cara, droga sintética é outra coisa. Droga sintética tem anfetamínico, droga sintética tem estimulantes, é outra coisa completamente nada a ver, velho. Isso é realmente cultura milenar, ancestral. Quando você vai estudar a história disso, cara, você... É fala, louco, cara, né? O negócio tava no chão, não é? Não foi um cientista. Não, ele nasce da bosta, cara. Nasce da bosta da vaca, você vai lá e come. E até você falou do macaco, você imagina o seguinte... Você imagina que, cara, macaco come tudo, né? Eu lembro uma vez quando eu era criança e a gente foi no zoológico e deram uma banana pra um gorila. E o gorila pegou a banana e comeu com casca e tudo, né? E aí eu me toquei, é um animal, né? Porque você que ele abria a banana e comia, gostoso. Não, ele come, ele engole daquele jeito, né? Eu imagino os macacos naquela época entendendo o cogumelo como alimento, inclusive. E comendo gramaturas absurdas, com o estômago vazio, com não sei o que lá. Você imagina... Cara, imagina quantos gramas de cogumelo um macaquinho consegue. E aí imagina um macaquinho muito louco lá, velho. Deitado, vendo tudo. Desenvolvendo linguagem básica, De repente o cara, mano, E igual a MC ao quadrado. Isso pode ter acontecido, cara. Isso pode ter acontecido. Mas só pra deixar esse disclaimer. Não tem nada a ver com droga sintética. Não é droga que você vai comprar de um traficante. E outra coisa também, cara. Não adianta você comer e falar, que sensação legal, vou comer de novo. Não adianta, cara. Os estudiosos dizem que tem tudo isso na revista, né? Existe o período certo pra você comer, o jeito certo, tudo certinho. Então você tem que ter tempo pra isso. É que o corpo cria resistência muito rápida à psilocibina, né? Psilocibina que é convertida em psilocina pelo corpo. Quando você toma, o corpo já cria resistência. Então se eu tomar de novo, no dia seguinte eu não vou sentir nada. Eu teria que tomar o dobro da dose para ter o mesmo efeito. É isso que eles explicaram. A resistência é criada muito rápido, então não tem como se viciar no negócio e ficar dependente, porque você não vai ter o efeito de novo, nunca. O que acontece, você pode criar uma dependência psicológica daquela sensação. É outra coisa. Que é outra coisa. Né? Mas enfim. a dependência química você não vai ter, né? Aí teve o processo terapêutico, que eu estava deitado e começou a passar essas coisas. E depois eu levantei e eu fui para a natureza e eu fiz amizade com os insetos. Eu vi bondade nos insetos. Teve uma hora que eu estava sentado numa cadeira lá fora e aí eu comecei a ser tomado por insetos. Todos eles na minha perna, no meu braço e tal. Aí a minha namorada veio me ajudar e ela espantou os bichos com um pano. E eu falei, não, deixa eles aqui porque eles estão me limpando. E aí tinha um que estava aqui no meu dedo. Ele estava comendo... Eu sabia que ele estava comendo as células mortas do meu dedo. E ele estava de boa comendo. Ele se afastou para cá, com medo da minha namorada.
E ele ficou voando aqui, Até ela sair. tipo, querendo voltar. E eu aproximei meu dedo dele e falei assim, pode voltar. E ele voltou. Pousou e continuou se alimentando de mim. Eu criei amizade com insetos. Joguei jogo do sério com uma mosca também, que foi bem interessante. Qual que é o jogo do sério? Você fica olhando e não pode rir, é isso? É. Mas você ficou com vontade de rir? Então a gente ficou num duelo de quem vai sair primeiro, assim. E aí eu testei a mosca pra ver se ela realmente estava no jogo comigo. Eu mudei o ângulo da minha cabeça pra direita e a mosca se posicionou pra continuar me olhando. E aí eu voltei pro outro lado e ela se reposicionou pra continuar olhando pra mim. Ela tá no game, ela tá no game. Ela tá A mosca comigo. Ela entendeu. mosca é casca grossa. Ela tem experiência, E já como não é o que primeiro acabou isso cara. dela? Agora eu tô curioso. Aí ela perdeu. Ela perdeu? Ela perdeu. Eu cheguei muito perto e ela foi embora. Porque aí você falou assim, vamos brincar de hiperfoco aqui? Vamos ver quem Ganhei da natureza, hiperfoca toma essa. Muito bom, cara, muito bom. Cara, E depois eu morri também. Eu me vi morto. Você morreu. Eu me vi morto. Eu vi o meu corpo apodrecendo, minha perna ficou roxa. Mas não te deu bad trip, assim? Foi um processo que você sentiu que era natural? Eu senti assim, cara, é isso. Isso aqui já é um cadáver. O que tá vendo isso agora é algo importante. E eu não preciso me preocupar tanto com as coisas. E até a ideia de suicídio se tornou uma coisa inútil e não ia resolver nada. Não é essa frase que passou na minha cabeça, mas tipo, não é nada. Esse corpo já tá apodrecendo, ele já tá se encaminhando para isso. A parte que tá... Cara, animal. Cara, sei lá, eu acho animal isso. Eu foda, acho animal né? essas reflexões. Sabe por quê, cara? Você tem uma mente muito interessante, velho. Você tem um pensamento diferente das pessoas. Você pensa diferente, você sabe disso. E é muito louco ver. E você acha que não, mas você se expressa bem pra caramba. E, tipo, é muito louco você entender como, tipo, porra, olha pelas coisas que você viveu e tudo, né? Olha como a sua mente lidou com isso. Não é muito louco pensar isso, cara? Eu fiquei bem feliz, assim, de perceber que tem uma parte do meu cérebro que é incrível. E que não tá dominada por esse software padrão que tá rodando. Eu tava em busca dessa parte, inclusive, né? Então, eu achei muito maneiro saber que tem essa parte escondida em todo mundo. Eu percebi que todo mundo é feliz também. Todo mundo é feliz de fábrica, só que a gente tá com softwares rodando que estão sobrecarregando a máquina e enterrando essa parte feliz também. Eu achava que era o contrário, eu achava que todo mundo nascia triste e a gente fazia coisas para gerar felicidade. E eu entendi que é o contrário. Porque quando eu tava no efeito, não tinha tempo, não tinha nada, eu só estava. Você sabe que essa é a tese budista, né? Então, eu já li algumas coisas de budismo e é bem parecido, né? A tese do budismo é o seguinte: você nasceu, você é produto da natureza. Então, se você estiver em harmonia com a natureza, você está feliz. E o lance é o seguinte: a ideia, o contrário de felicidade é frustração. Você só se frustra pelo desejo. Então, você não desejar nada é um caminho para você ficar feliz. Inclusive, você desejar o que você já tem também não é um caminho de felicidade, porque você deseja não perder. Sim. Entendeu? Então, em alguma forma você está desejando algo que inevitavelmente vai levar à frustração. O meu foda é que no mundo que a gente vive, você é obrigado a viver de desejo em desejo, né? Sim. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.